Bem-vindos. Pedrão, Aí, grande Augusto. tudo bem, meu querido? Graças a Deus e com você. Graças a Deus, melhor agora, sempre melhor Ó, juntos, né? sempre, com certeza, né? Meu amigo, seja muito bem-vindo à Casa do Caminho, à nossa Casa do Caminho. Obrigado por ter aberto as portas da sua casa, tá? E que bom, que bênção divina a gente poder se encontrar, mesmo de longe fisicamente, mas clichê, né? Que seja, digo, né? Mas que os nossos espíritos estejam próximos e é uma oportunidade bendita de aprendizado, né? E aproveitar os dons, né, dos nossos companheiros que moram tão longe, mas que estão tão próximos para nós, né? Obrigado de coração, viu? O agradecimento é todo nosso de receber essa acolhida calorosa na Casa do Caminho de Patrocínio, Minas Gerais, Terra Boa, com esse amigo querido nosso que a gente teve a oportunidade de conhecer. Já tem o quê? Uns 2 aninhos perto Por disso, né? aí, que acredito É. que tem uns 2 anos, né? Então, para a gente é um grande aprendizado, uma experiência muito positiva, muito construtiva, de trazer algumas reflexões, primeiramente para os nossos próprios ouvidos, que são os que estão mais perto da nossa boca, né? Falando de mim, e em seguida também para o nosso amigo Augusto, que vai trazer muitas contribuições também para a gente, né, Augusto? Aí com a Exato. sua fala, com as suas ponderações, né? E então é isso. Isso aí, sigamos em frente, né? Vamos dar as boas-vindas aos nossos companheiros que estão aqui com a gente hoje, a Ana Cecília, a Vera Lúcia, o Jaltamiro, a Bia está aí com a gente hoje, a Solange, a Thaís, a Valdira, desculpa, Sidoca, a Flacari, a Regina, a Sandra de Salvador, a nossa amiga infalível que está aí, a Daiane, a Isa, a Marli, a Rita de Santos. É muita gente, gente. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria para nós, mais uma vez, estarmos aqui recebendo os nossos companheiros, né, que caminham junto com a gente. E a gente sempre fala, sem os nossos companheiros aqui, não teria o menor fundamento de estarmos aqui, né? E aí hoje a gente vai fazer a nossa prece um pouquinho diferente, né? Trazendo um pouquinho dos encontros de jovem, né? Em especial com o nosso companheiro aqui, que me deu a mão aí, né, nesses últimos anos aí, com relação à arte espírita, né? Que a gente possa senti-la um pouquinho mais de perto, né? A gente vai fazer hoje a prece voltada em homenagem às nossas queridas mães, né? Que hoje o mundo vibra amor, uma sintonia que a gente sente muito forte, né, dentro de nós, mas hoje simbolicamente o mundo para comemorar esse amor que é inigualável, né? Que somente acima dele é o amor de Deus por todos nós, né? E hoje a gente vai fazer a nossa prece lendo uma trova da obra espírita Trovas de Outro Mundo, psicografia do nosso querido Chico, e essa aqui vai ser psicografia da nossa, pelo espírito Delfina Benigna da Cunha. Então convido a todos os nossos amigos a fecharem os seus olhos, a aproveitarem esse instante de bênçãos que o alto nos concederá agora. E eu creio, eu espero que eu possa fazer um pouquinho aí do que os nossos amigos fizeram por todos nós. Dia das Mães, alegrias, das mais puras, das mais belas. Mas é preciso saber, o dia não é delas. O nosso berço no mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher e a providência divina. Mãe possui onde apareça 2 títulos a contento: escrava do sacrifício, rainha do sofrimento. Mulher, quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora é sempre mulher, por dentro é um anjo de amor. Maternidade na vida, que o saiba quem não souber. É uma luz que Deus acende no coração da mulher. Coração de mãe parece no lar em que se aprimora, padecimento que ri, felicidade que chora. Pela escritura que trago, na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Quantas mães lembram roseira, quantos filhos rosas são.
quanta rosa junto à festa, quanta roseira no chão. Então é com esse clima abençoado que nós pedimos aos espíritos superiores, incumbidos desse estudo, desse encontro, que abençoe a todas as mãezinhas do nosso mundo, do planeta Terra, desse orbe que nos acolhe, emanados pelo amor de Cristo, o governador da nossa casa, que os corações de todas as mães, encarnadas e desencarnadas, das nossas mães, das mães que estiverem aqui agora, se encham de amor, de luz, de esperança, e que o foco desse encontro reverbere na mente e no espírito de todas elas, em agradecimento ao Pai por se fazer presente nas nossas mães, como a luz divina que nos guia, no caminho que por ora parece um pouco escuro. Agradecemos ao Pai pela divindade que ela nos representa. Obrigado pelo amor que nos concede através desse ser que se faz único na vida de cada filho e que na vida dos filhos que não tiverem uma mãe, Deus se faça pelas mães que porventura encontram pelo caminho. Que Deus esteja conosco no estudo de hoje e nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá para mais um estudo da noite. Bem-vindo aos amigos que são frutos do milagre da prece, que a gente costuma dizer, né, que aparecem durante a prece. É uma alegria estarmos aqui hoje. Nosso amigo Pedro, de Brasília, para quem não conhece, é um trabalhador espírita aí, jovem, porém muito forte aí, né, nesses encontros que a gente sempre tem, né? Trabalhador da FEB, Federação Espírita Brasileira, é um colaborador assíduo, né? Trabalha junto com a nossa companheira que esteve aqui alguns dias atrás, a Maiara, trabalha também junto à FEB no departamento de comunicação também, de forma muito forte. É uma honra para a gente tê-lo aqui hoje, amigo. A gente espera que a gente possa colher muitos frutos desse assunto que para nós ele é mais que primordial, né? Falar sobre os aprendizados da pandemia para todos nós, porque se Deus nos concedeu essa chance de viver esse tempo, é porque nós precisávamos e precisamos aprender alguma coisa. Seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Eu vou pedir licença aos nossos amigos que estão aí conectados para a gente desabilitar temporariamente a caixa de comentários. E daqui a uns 40 minutos, aproximadamente, de forma bem mineira, a gente vai voltar para bater um dedo de prosa, sem café, mas com amor por todos que estão aí. E se vocês puderem também, a gente encaminha essa live, o convite dela, para todos aqueles que vocês gostam, familiares, amigos, companheiros, até para quem vocês não sabem quem são, envie essa live, porque o foco de luz precisa espalhar para todos nós, né? Obrigado, amigo Pedro, palavra toda sua, então seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado novamente, Augusto. Então, o nosso propósito aqui é trazer algumas reflexões despretensiosas sobre a temática desta noite, a respeito de pandemia, tempo de mudança. Nós gostaríamos também de prestar a nossa homenagem a este dia tão especial, e eu trago aqui uns versinhos desta obra aqui da FEB, Poetas Redivivos. Aqui tem alguns poemas em torno das mães. Eu gostaria de trazer o do capítulo 25, Poema de Gratidão, em que o espírito Abílio Barreto, ele diz assim para a gente: lembra-me, mãe querida, a glória que me deste, a alegria do lar no lençol de cravinas, a mesa, o livro, o pão e as canções cristalinas, as preces de ninar no humilde berço agreste. Ao perder-te no mundo o carinho celeste, vendo-te as mãos em cruz, quais flores pequeninas, fui chorar-te debalde ao pé das casuarinas, buscando-te a presença entre a lousa e o cipestre. Entretanto, do além caminhavas comigo, vinhas a cada passo, anjo piedoso e amigo, guardar-me o coração na fé radiante e calma. E quando a morte veio expor-me à noite escura, solucei de alegria
em preces de ternura, em te revendo a luz, conduzindo minha alma. É de uma beleza. Qualquer poema envolvendo mãe, também pai, por que não? Agora, neste aqui, ele fala da glória no primeiro verso. Lembra-me, mãe querida, a glória que me deste. É incrível. E ele cita alguns exemplos. A mesa, o livro, o pão, coisas tão simples da nossa vida, mas que nos marcam, nos cravam profundamente, porque são os pequenos elementos da vida cotidiana realizados com um amor maternal. E isso, como ele coloca, é uma glória que é dada ao filho. Eu me lembro, Augusto, de ter lido em algum lugar na internet uma frase que me chamou muita atenção, que dizia que a glória é o aplauso dos pais, é o aplauso da mãe, é o aplauso do pai, nada mais importa. Esse aplauso para a criança, esse reconhecimento, é a glória para a criança. Então aqui a gente deixa a nossa singela homenagem às mães, lembrando que por detrás desta data especial está a sua essência, que é a maternidade. A maternidade, essa essência da mãe, que pode a mãe desenvolver ou não. A maternidade, ela vai ainda além da questão biológica, da carne, do sexo. De modo que um pai pode ter essa essência maternal, um avô, uma irmã, um irmão, um tio. Então, as experiências reencarnatórias, a gente, sendo espíritos que ora reencarnam como homem, ora como mulher, naturalmente vamos desenvolvendo essas virtudes maternais, a ternura, o carinho, o acolhimento, a proteção cuidadosa, leonina e tudo quanto mais. Então, tudo isso também, esta data tão especial, em que a gente busca comemorar a mãe, a mulher mãe, enquanto um veículo da reencarnação, nos leva também a refletir sobre qual o porquê da vida, por que estamos aqui, por que vivemos. Porque a partir dessa reflexão, a gente chega também. Por que a vida é como é? Por que vivenciamos uma pandemia? Por que vivenciamos flagelos destruidores, ou seja, provações coletivas que nos alcançam a nós, aos nossos vizinhos e a quem está residindo lá na outra ponta do planeta? Então, aqui pegando aqui o nosso livro dos Espíritos, primeira obra de Allan Kardec, a gente indo na questão 132. Esse foi o questionamento que Kardec fez aos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por quê? Qual a finalidade? E então ele obtém a resposta da espiritualidade superior, amando de Jesus, que responde que Deus nos impõe a encarnação com um fim, de fazer nós, espíritos, chegarmos à perfeição. Essa é a proposta da vida, chegarmos a uma perfeição. E segue a espiritualidade dizendo que para uns, a encarnação é uma expiação, ou seja, é uma quitação de dívidas, necessária, pelos equívocos plantados no passado. Para outros, é uma missão. A encarnação é uma missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que consiste a expiação. Mais à frente, então a finalidade da vida é o alcance da perfeição. Mas como que se dá esse alcance da perfeição, não é, Augusto? Como é que a gente chega nesse ponto? Por uma conduta perfeita. Como? Qual que é a fórmula? Qual que é a fórmula? Qual que é o segredo? Qual que é o atalho? Né? Mas então, Kardec, lá na questão 192, 60 questões à frente, ele pergunta se por uma conduta perfeita já se pode transpor nesta mesma vida, numa só vida,
todos os graus da escala evolutiva e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E a resposta que ele obtém é que não. O que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Ou seja, aquilo que a gente entende que é a conduta mais perfeita, vindo de um homem, de um espírito imperfeito, embora perfectível. Isso ainda está muito longe da perfeição. A exceção que nós abrimos é a do próprio Cristo, que era a perfeição encarnada aqui na Terra. Agora, cadê minhas anotações? Então, os espíritos seguem nessa mesma pergunta mais à frente. Diz que o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão depois. Essa é a importância de estarmos atentos, vigilantes, ao tempo presente, aos dias que se passam, ao contexto que nós vivenciamos, porque a maneira como nós encaramos as nossas provas presentes refletirá essa maneira naquilo que nós teremos de vivenciar em dias futuros. Essa é a importância de nós aproveitarmos esse período presente, de enxergarmos na pandemia como uma porta que se abre, cheia de oportunidades para trabalharmos as nossas maiores mazelas, que a gente vai identificando, quantas fraquezas nós não vamos identificando em nós enquanto indivíduos, na sociedade humana enquanto coletividade, e nós precisamos então dar o nosso quinhão de colaboração trabalhando a nós mesmos. Lá na questão 166, Kardec vai tratar da reencarnação. Já tendo tratado da encarnação, perguntado o objetivo da encarnação, ele pergunta então para os espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Ou seja, por uma conduta perfeita, a gente não vai alcançar a perfeição, porque aquilo que a gente entende por perfeição está muito longe da verdadeira perfeição. Então é necessário, respondem os espíritos, sofrer a prova de uma nova existência. E aí Kardec pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Bom, a resposta para a finalidade da encarnação foi a busca da perfeição. Será que essa é a resposta que os espíritos trazem a Allan Kardec? Eles dizem a ele que a finalidade da reencarnação é expiação. É uma resposta aparentemente diferente. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Eles devolvem a pergunta para Kardec. Então, de um certo modo, a gente entende que a expiação, sendo a finalidade da reencarnação, é um caminho para que a gente atinja a perfeição que os espíritos disseram ser o objetivo da encarnação. Portanto, a expiação, que implica uma aflição, implica aflições, implica angústias, implica dores, implica a realização de situações que não são, a princípio, do nosso agrado. Portanto, a gente se recorda aqui também como é que a gente faz, então, para alcançar essa perfeição que é a proposta da vida, é a finalidade da vida. Me recordo aqui em O Consolador, também da FEB Editora, em que Emmanuel, respondendo a uma pergunta que lhe é endereçada, ele diz que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Sentimento e sabedoria. Ou seja, amor, bondade
e inteligência, conhecimento. Mas ele fala da superioridade do primeiro, ou seja, do sentimento, sobre o segundo, que é a sabedoria, que é a inteligência, o conhecimento. Porque a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E a gente vê, então, como que a nossa sociedade, estando tão evoluída, olha a velocidade com que nós obtivemos uma vacina, não é, Augusto? A Demais. velocidade com que surgiu foi um recorde científico, né? No entanto, com que dificuldade nós nos deparamos para que essas vacinas sejam aplicadas aos filhos das nações que são seus cidadãos? Por quê? Se tem, de um lado, um avanço científico, de outro, há uma decadência moral. E é por isso mesmo que provações coletivas, como esta pandemia, surgem no nosso caminho de uma vez só, para todos os seres humanos, porque há essa falha moral em todas as nossas sociedades, de modo que o remédio necessita ser o mesmo. Então, a gente pode compreender como que a dor ela se torna uma necessidade, seja para um ajustamento com a lei de justiça, de modo que a gente possa quitar as nossas dívidas, quitar os nossos débitos contraídos em existências passadas, seja também para nos aprimorar, preparando-nos para vidas futuras, porque a dor também nos traz experiências valiosas. Aqui, Leon Denis, nesse livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz uma frase que eu acho muito impactante. Deixe-me só localizá-la, porque me falta... Ah, aqui. Ele diz que a dor, Emmanuel nos trouxe sobre duas asas necessárias para alcançarmos a perfeição: a sabedoria e o sentimento, mais importante ainda do que a primeira. Leon Denis nos traz uma terceira asa. Ele diz que a dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Então a dor é uma terceira asa que visa ascender-nos a voos maiores, desprendendo-nos das nossas dores, das nossas angústias, aliás, das nossas preocupações terrenas e materiais. Então ele fala que pelo sofrimento dignamente suportado é que se sobem os caminhos do céu. Olha, então não basta sofrer, né, Augusto? É necessário algo mais, é necessário que esse sofrimento seja proveitoso, seja construtivo, seja dignamente suportado. A propósito, ele vai dizer também que se a gente retirar a dor sem esse proveito, nós retiraremos também aquilo que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportar essa dor. Então a dor, ela, quando surge no nosso caminho, não é que nós temos de buscá-la, mas quando ela surge no nosso caminho, é necessário que a gente saiba acolhê-la, para aprender com ela, abraçá-la, para crescer com ela. E me recordando aqui também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que é um capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra basilar da doutrina espírita, em que Kardec ele escreve que as provações da vida, quando bem suportadas, fazem os espíritos adiantar-se. Quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser esse remédio.
Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser esse remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se à ideia de ser logo curado. Olha isso, alegrar-se. Isso nos faz recordar também a bem-aventurança que Mateus nos traz no versículo 4 do capítulo 5 de seu livro. Bem-aventurados os aflitos, ou em outras traduções, felizes os que choram, porque serão consolados. Isso traz um sentimento que pode ser até antagônico de princípio, né? Pode parecer até uma ingenuidade. Como que vai ser feliz? Como que eu vou ser feliz porque estou aflito? Como é que eu vou ser bem-aventurado porque choro? Sendo que a lágrima é uma consequência de uma aflição que rasga o meu peito. E então, com a doutrina espírita, visando resgatar a essência cristã, a mensagem do Cristo na sua essência, a gente acaba compreendendo melhor essa passagem de Jesus. Porque no tópico, no item 12 desse capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele traz que a resignação que abençoa o sofrimento, esse sofrimento se torna um prelúdio da cura. Então, a resignação após a dor é o passo subsequente para que essa dor deixe de existir. Curioso, a dor ela tem por finalidade o término de si mesma. A dor nasce para se extinguir, porque ela nasce com o propósito de nos chamar a atenção para o foco que a causa, de modo que a gente possa tratar esse foco e a dor deixe de haver. Então, a importância da gente se resignar, da gente aceitar uma aflição que nos atinge. Porque essa própria resignação, ela já tem por detrás dela certos valores que são os tesouros que Jesus quer que desenvolvamos, quer que angariemos, para que a gente atinja esse reino de Deus que está lá no fundo do nosso coração. Porque para a gente ter a resignação, a gente precisa desenvolver uma humildade de aceitarmos essa contrariedade que surge no nosso caminho. A gente precisa ter para ter essa resignação, a gente precisa desenvolver uma paciência que é uma irmã de uma esperança, que é uma filha de uma fé, e tudo isso nos cabe desenvolvermos. Então, os Espíritos dizem, no item 18 deste capítulo, que quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem, porque todos no mundo sofrem. Aliás, Leon Denis vai dizer aqui neste outro livro, Depois da Morte, esse aqui, ele vai dizer que o sofrimento, enquanto sinônimo de dor, o sofrimento é uma lei no nosso mundo. É uma lei. Então aqui nós viemos para atravessar dores, não só para termos sorrisos, mesmo porque os risos do mundo comumente têm uma causa, uma raiz frágil, que são as alegrias terrenas que passam. Então os espíritos dizem, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir a nós espíritos ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Então Jesus nos disse, né, Augusto? E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir, primeiro é necessário querer ir até ele. É necessário negar a si mesmo. Tomar a própria cruz. Jesus estará conosco, mas cabe a nós tomarmos essa cruz com os nossos braços e andar nos passos dele. Seguir a ele. Isso nos leva
há um capítulo maravilhoso aqui no roteiro de Jesus, em que irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 34, nos traz a história de Zacarias, que quando Jesus entra em Jerusalém, Zacarias vai atrás dele, ansioso por ter uma palavra com Jesus, e após uma belíssima pregação de Jesus, Zacarias, comovido, enfim, vence a sua ansiosa expectação e fala com respeito, dirige a palavra ao Cristo, dizendo que para buscar ele, Jesus, Zacarias ele teve que percorrer uma trilha da estância onde ele residia até lá em Jerusalém, passo a passo. De vila em vila, de casa em casa, ele disse: um caminho existe, claro, determinado. Há um caminho da casa dele até onde Jesus se encontrava. Qual é, olha a pergunta de Zacarias, qual é, porém, Senhor, o caminho que conduz para o reino de Deus? Olha a lógica do pensamento de Zacarias, né? E Jesus começa respondendo que a estrada para o reino de Deus é uma longa subida. E ia seguir dando a resposta para Zacarias, mas ele é interrompido pela multidão que comemorava com ele, que queria a sua presença também. Zacarias ficou em êxtase, buscou a companhia de familiares a alguma distância dali, passou 2 dias longe ali de Jerusalém para contar a boa nova aos seus familiares. Aí, quando ele retorna 2 dias depois, a situação já era outra. Jesus já estava subindo aquela estrada escabrosa, rumo à crucificação. Então, ele consegue alcançar Jesus, pasmo, Zacarias, num momento em que algumas mulheres interrompem a marcha de Jesus chorosas. Zacarias se adianta a elas e pergunta, e diz: Senhor, Senhor, né? O que está acontecendo, meu Deus? E Jesus, então, para um minutinho, põe as mãos sobre a cabeça de Zacarias e fala: sim, Zacarias, os que quiserem alcançar o reino de Deus subirão ladeira escabrosa. Respira mais um pouco e completa, apontando para aquele caminho que ele, Jesus, teria de percorrer com a sua cruz. Para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. E era um caminho de dor, era um caminho de aflição. E Jesus chorou no Horto das Oliveiras. A propósito, tem uma passagem muito linda aqui no Evangelho, deixa eu ver se eu a localizo, em que, aqui, o Espírito de Verdade fala, no tópico 6 do capítulo 6, que a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Então ele nos diz: chorem por causa disso, mas esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Que beleza, né? Então, essa experiência toda, Augusto, que a gente vem atravessando com esta pandemia, e cada um de nós sabe, né, os desafios que chegou para cada um, quantas partidas, quantas pessoas queridas, quantos amigos, conhecidos que sejam, ou familiares também, desencarnaram ou passaram por complicações angustiosas, mas a gente tem, então, na doutrina espírita, essa perspectiva de que essa dor, ela tem um fim útil. Tem um fim útil. E aqui no Rumo do Mundo de Regeneração, que é um livro atualíssimo de Divaldo Pereira Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que ele nos vai trazer, esse espírito, os bastidores da atuação da espiritualidade nesta pandemia. E logo no prefácio, ele diz que estamos no início das grandes transformações. No início das grandes transformações. E fala então dos fenômenos que aguardam esse período de transição planetária que nós atravessamos, buscando regenerar o mundo por meio da regeneração da humanidade. Então ele menciona acontecimentos de natureza sísmica, de natureza cósmica, que nos devem aguardar, buscando esse fim útil de uma regeneração pela dor por escolha nossa da humanidade. E as consequências também após a passagem da pandemia, quais as questões financeiras que
assolarão os países, a fome que se resultará disso, e tudo quanto mais. Então, eu trouxe alguns pontos, Augusto, aqui desta obra, para que a gente possa mencionar e refletir em torno desta pandemia enquanto uma provação coletiva. E que deixe-me só localizar aqui o trecho. Então, a semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçavam a existência humana e desapareceram após cumprirem o seu objetivo. Há um objetivo. A atual pandemia é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. Mais à frente ele vai dizer que a sociedade terrestre está necessitando aprender, pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos. Aqui nessa obra ele nos traz a importância, a raiz dessas situações que nos surgem, como a pandemia, porque os nossos pensamentos, os nossos hábitos, os nossos vícios, enfim, os maus elementos que caracterizam a particularidade na nossa personalidade, eles criam como que bactérias mentais, criam como que viroses que surgem antes no campo das ideias, ou seja, surgem antes no etéreo, no campo espiritual, de modo que doenças que às vezes não estavam na nossa programação nós atravessarmos, nós plantamos elas, somatizando essas inquietações, essas perturbações de ordem mental e emocional, de modo que, por essas razões, é que Jesus, é que Deus entendem ser necessário que nós passemos por essas expiações coletivas, essas provações coletivas, para que nós, enquanto coletividade humana, possamos modificar esses hábitos, modificar essas nossas tendências equivocadas de agir assim, de agir assado, e possamos refletir acerca dos nossos lazeres. Claro que os lazeres são muito importantes, mas que lazeres são esses? Porque às vezes nós ansiamos pelo fim de uma pandemia, pelo término dela, para que nós voltemos a alimentar-nos daqueles hábitos que nos caracterizava antes desse período. No entanto, não convém que assim se dê, porque seria anular o fruto positivo dessa própria experiência que nós estamos atravessando. E que Deus, Jesus e a espiritualidade superior, então, espera de nós por meio dessa experiência. Justamente que nós não ansiemos voltarmos a ser como nós éramos, mas que nós aproveitemos esse período que é temporário e que vai passar. No entanto, nos apresenta essas oportunidades de transformação do nosso íntimo, como poucas vezes se viu. E quando nós teremos uma nova oportunidade como esta, novamente? Porque na transição planetária, como ele menciona mais de uma vez aqui nessa obra, para quem está chegando agora, no rumo do mundo de regeneração, ela faz parte desse planejamento espiritual que Jesus já nos antecipou, que haveria esse ranger de dentes e que era preciso que estivéssemos atentos para essa hora que chegaria. Então, nesse período, espíritos que persistem numa ignorância maléfica vão sendo convidados a ou reencarnarem de imediato para mais uma oportunidade, ou a
encarnarem em outros planetas conforme esse nível evolutivo deles. Então, para nós devemos entender que esse período se trata de uma oportunidade abençoada para realizarmos aquilo que tantas vezes nós não soubemos aproveitar, realizar em existências anteriores. E a dor, quanto mais grande, quanto mais pungente ela é um sinal mais claro do término dela mesma. Porque a dor, quando chega no ponto máximo, ela se torna o estímulo maior para que nós realizemos a mudança que ela nos convida para realizarmos. Então, a dor, quando chega nesse limite, ela é também um sinal de esperança de que o alívio dessa mesma dor está próximo, quando resignadamente nós a aceitamos e, sem que nós nos agitemos, sem que nós reclamemos, a gente utilize essa dor como um impulso para os pontos, para as realizações espirituais que nos cabe enquanto espíritos eternos e imortais que somos. Então, meu amigo Augusto, em síntese, essas eram algumas reflexões que nós gostaríamos de trazer. E como nós dissemos, né, no começo da nossa fala, direcionadas, sobretudo, aos nossos próprios ouvidos, mas que nós compartilhamos aqui como quem traz algumas reflexões num encontro de amigos, num encontro de pessoas que, como os nossos amigos aí de casa, poderão dar também as suas contribuições. E, assim, nós devolvemos a palavra ao nosso querido Augusto, para que ele, com o seu cabedal aí de conhecimento, com a amorosidade aí do seu coração, possa dar aquele toque especial para as nossas reflexões da noite. Começa a falar agora do intrometido, né? Aquele que vem para dar opinião, mesmo sem muita base, né? Amigo, belíssima reflexão sua, foi do começo ao fim muito bem colocada, e quando a gente escuta palavras tão lúcidas dessa forma, para nós começa a fazer sentido, e é justamente por isso que a gente está aqui, né? Para tentar entender um pouco, né? E eu achei fantástica a forma como você começou, porque a gente precisa, em certo ponto, creio eu, entender o porquê nós estamos aqui nessa fase, né, de vida que todos percebemos muito fortemente, que é uma fase muito difícil, né, que nos convida a sair da zona de conforto diariamente, mas que também nos leva a ver a dor de uma forma diferente, né? A gente já fez alguns estudos sobre a dor e hoje eu tive a chance, né, de compreender um pouquinho mais, né, o que seria o ponto mais alto, o ápice dessa dor, né? E você falou exatamente o que a gente precisava escutar, de um ponto de vista assim leve, suave, e não por isso, né? Qual seria o foco disso tudo, desse encontro, né? Se não for para acalentar, para acolher os nossos espíritos que às vezes a gente mesmo fala para a gente escutar o que a gente diz, como você muito bem colocou, né? Então é uma hora muito única para todos nós, porque a gente está repleto de espíritos aqui, que nos dando todo apoio, estímulo, né? E aí eu gostei muito de alguns pontos que você colocou e eu queria trazê-los de novo para a gente refletir de uma forma mineirinha, né? A gente vai bater um dedo de prosa e a gente convida também aos nossos amigos que estão aí a fazerem colocações, como vocês já estão colocando aí, perguntando, fazendo, né, colocações que somam a esse estudo. E eu sou particularmente tendencioso, né, a gente falar sobre essas duas asas, que eu acho assim, que eu sou até meio chato quando eu começo. Eu falo muito dessas duas asas porque realmente faz uma lógica muito grande, né? O pássaro ele não voa com uma asa só, ele precisa de duas. Se uma está fraca, sobrecarrega a outra. E o voo ele não é pleno, né? A gente tem que ver que as duas asas elas precisam trabalhar juntas, né? Só que você disse uma coisa hoje que para mim é
nova, que entre a asa da moralidade e entre a asa da intelectualidade, a da moralidade é muito mais importante, porque a intelectualidade sem moralidade, às vezes, ela pode não ser muito válida, tanto quanto a gente acha. Você disse muito bem, né? Em tempo recorde, a humanidade conseguiu uma vacina, né? Em escala ponderadamente alta, ainda não suficiente para todos nós, mas acaba que a gente conseguiu fazer um feito. Então, a nossa intelectualidade ela está alta, né? Agora, será que Deus não está nos concedendo uma chance aí da gente desenvolver uma outra asa, né? Simão Pedro, né, em um dos últimos estudos que ele fez, ele falou de uma forma assim belíssima, quando um companheiro levantou uma dúvida se a pandemia ela já estava programada, se os espíritos já tinham ciência de que ela iria vir, né? E ele, de forma muito sábia, ponderada, ele disse que nem com toda a nossa capacidade de reflexão, de compreensão, de entendimento, a gente pode garantir ou não se a pandemia estava programada. Mas uma coisa é fato que você disse aqui também, que a gente precisa de utilizar a nossa inteligência, né, para desenvolver mais, que é, ao invés de querer saber se realmente estava planejada, vamos tentar compreender o porquê ou o que a pandemia espera de todos nós, né? Qual é a reflexão maior que nós, enquanto espíritos aqui, devemos ter com relação a essas dores que nos batem à porta diariamente, né? Que por mais que a gente compreenda que o túmulo não é o fim da vida, ainda nos causa muito desconforto, muito sofrimento, né? E aí, quando você vem dizer isso, esquenta o nosso espírito muito fortemente, que é quando bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes daqueles que choram. E aí você disse muito bem, porque o choro para nós, na nossa compreensão pequena ainda, é algo ruim. Mas a gente está começando a entender que o choro, às vezes, pode ser o caminho do reino de Deus. Como você muito bem colocou, Zacarias teve uma dúvida que muitos de nós temos hoje, né? Qual é o caminho, por qual meio eu percorro para ir até ele, né? E aí ele fala que é uma subida. Quando a gente fala de subida, leva a gente a perceber que vai haver esforço. Porque quando a gente vai subir uma rua que é íngreme, a gente faz muita força. Mas quando a gente chega lá em cima, onde a gente tem que estar, dá uma satisfação tão grande, né? E quando a gente desce uma rua, que pode ser íngreme ou não, a gente não se esforça tanto. Parece que a gente desce ela toda e chega lá, parece que não foi muito em vão. Parece que foi um pouco em vão. Então, essa subida aí, né, que você disse, faz sentido total, porque a gente precisa de compreender que a dor, ela vai vir, inevitavelmente, às vezes, muitas vezes. Então, a gente precisa de ressignificar. Eu sempre brinco que a gente melhor chamar a dor para entrar em casa, tomar um pouquinho de café, ou se no seu estado for outra, né? E tentar entender, dor, o que você quer, né? Entra aqui, vamos bater uma prosa para você me contar o que você espera de mim. Ao contrário de que muitos de nós ainda temos o hábito, né, de negar a dor, de não querer senti-la. É um hábito nosso na educação de pais e filhos, né, que a gente isenta a dor dos nossos filhos. A gente, se for preciso, a gente está falando hoje, né, a mãe, ela sente a dor pelo filho. Se for falar, você quer que o filho sinta a dor ou você? Ela escolhe, ela mesma. Só que a chave, quando vira, a gente entende que a dor, ela é necessária, ela é fundamental. Não do ponto de vista de querer sofrer, né? A gente diz aqui, né, que quando a gente entende o que a dor quer dizer, a gente sofre com gosto, né? Não é que a gente gosta de sofrer, a gente sofre com entendimento. Quando essa sabedoria, ela vem com moralidade, né, que é o sentimento, porque quando Cristo disse, né, Deus fez o seu reino no coração dos homens, ele não falou no cérebro, ele não falou na cabeça, ele falou no coração, e coração remete para nossos sentimentos. E aí é que a gente precisa de ver, muitos de nós ainda, todos estamos muito falhos
na capacidade de ser empáticos, de ter compaixão, de sermos bondosos, né? De termos a caridade verdadeira, aquela intrínseca, não aquela em que a gente doa bens, mas aquela que a gente se doa, aquela que a gente doa o nosso tempo, a nossa existência, né? E você falou uma coisa também que não basta só sofrer, precisa ter dignidade para suportar essa dor, né? Que é quando você diz que feliz daqueles que choram, né? Porque normalmente a gente não sorri quando sofre, a gente chora. Mas a gente não entende que chorar, nesse caso, é sorrir para o nosso espírito, né? Quando o corpo chora, é uma forma de dizer que às vezes eu não tenho tanta força, mas eu estou suportando. E é quando Cristo diz que Deus não dá fardos mais pesados do que os nossos ombros, né? Se a gente está passando por tudo isso, creio eu, né, na minha insignificância, né, que eu acredito que Deus espera de nós muito mais esforço, muito mais dedicação, muito mais empenho em tentar entender que é preciso ser bom, né? Eu sempre digo que o bom, quando ele entende o porquê ser bom e ele é inteligente sendo bom, não há quem vença ele. Agora, o inteligente querendo ser bom, eu acho que ele pena um pouco mais, é um pouco mais difícil. Pode ser que ele dê conta. Por isso que a gente fala que nós devemos ser bons inteligentes e não antes inteligentes bons, né? Porque moralidade ela é fundamental, né? As aflições que a gente fala, essas dores, para o nosso entendimento, né? Para nosso desenvolvimento enquanto espíritos aqui, a gente acha que realmente não é algo que soma, né? Quando a gente deseja algo para o outro, normalmente a gente fala felicidade, saúde, esperança, mas a gente não fala resiliência, paciência, resignação, né? Capacidade, né? Para suportar, porque para nós ainda não é entendível essa dor do ponto de vista espiritual, porque a gente sempre fala que a felicidade não é deste mundo. E aí muitos falam assim, não, mas como assim? Eu não posso ser, né? Não, você pode estar feliz, né? Porque, como você muito disse, o nosso riso, o nosso sorriso, ele é condicionado, né? Ele tem uma condição. Eu preciso estar bem para sorrir, né? E enquanto espírito, a gente sabe que mesmo nem tudo bem, tudo tem que estar certo, né? Joana de Ângeles tem essa frase, né, que eu sou apaixonado com ela, né? Nem tudo está bem, mas tudo está certo. E lá no livro dos Espíritos, na questão 737, fala sobre flagelos destruidores. E aí ele fala que com qual fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Resumidamente, os nossos espíritos aí falam que para fazermos progredir mais depressa. Ou seja, dá uma aceleradinha aí, né? Porque eu acho que o esforço não está sendo suficiente. E aí, para completar, Kardec fala que será que não teria uma outra forma? Não, espíritos, né? Precisava de ser isso, né? E aí os espíritos, né, suavemente dizem, né? Ué, até que dá, a gente te dá várias outras formas, mas infelizmente vocês não fazem esses esforços, né? E aí a gente se pega assim, meu Deus, quanta oportunidade eu tenho no meu dia, quanta chance de crescimento, de aprendizado, de desprendimento, né, de altruísmo, mas eu não utilizo ela, né? Isso eu falo para todos nós, né? Eu faço isso, Pedro, todos que estão aqui. Só que aí que tá, esse convite, ele tá vindo para a gente de uma forma mais latente. E normalmente quando a gente sente a dor um pouco mais forte, né? Você colocou, Pedro, muito bem, que é o ápice da dor. Quando a gente chega no cume dela, né? No ponto mais alto, a dor, ela tende a levar a gente a uma mudança de atitude, que é quando eu não suporto mais e eu preciso sair daquele estado latente e você colocou muito bem, né? A dor vem para cessar a ela mesma, né? E a gente não reflete nisso, né? Nós, infelizmente, nos vemos ainda como seres carnais, vivendo experiência espiritual. Quando a gente começar a nos perceber enquanto espíritos, vivendo experiência carnal, aí a gente vai começar a perceber o significado, a objetividade, a finalidade da dor, do sofrimento, da aflição, né?
vai começar a entender um pouquinho esse bem-aventurados os aflitos, né? Porque para nós ainda está muito difícil ainda, né? E aí você falou sobre essa terceira asa que eu achei espetacular, né? Que é a dor, né? Que é dada àqueles espíritos que são escravizados, né? Pelos bens, né? Pelo ter, pelo apego ainda, né? E para nós ainda isso é um tapa bem na cara, né? Porque realmente todos nós estamos nessa faixa, né? E Pedro, eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho, enquanto eu leio aqui, se teve algum companheiro nosso que colocou, como que você enxerga hoje, como que você poderia colaborar para esse instante em que a gente vive, que é um instante que nós ainda sentimos muito desconfortáveis, e por ainda não entender, a gente sofre um pouco mais, qual seria o papel do Espiritismo nesse momento que a gente vive, de não compreender ainda quais são essas leis, né? Como uma delas é a própria dor, né? Como você muito bem colocou, na nossa evolução enquanto espíritos aqui na Terra, para a gente poder dar só um pouquinho daquela aliviadinha, falar assim, nossa, agora parece que eu estou com um pouquinho mais de ânimo, né? Segunda-feira está aí, eu vou dar conta, né? O que que você diria aí? Bom, Augusto, primeiramente eu queria só aproveitar esse gancho dos flagelos destruidores que você trouxe para a gente, que o objetivo deles, né, de pandemias e de situações e provações coletivas mundiais, conforme nos dizem os espíritos na questão 737, como você bem mencionou, fazer com que a humanidade progrida mais depressa. E ao final, é um fecho muito bacana que a espiritualidade dá. E para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. É o, é o programa JK da espiritualidade superior, né? 50 anos em 5. Então, esse fim útil que nós passamos a enxergar nas tribulações da vida, como naturalmente numa pandemia mundial, ele nos dá essa boa perspectiva do que está por vir. Essa é a grande colaboração que a doutrina espírita nos dá, e por isso mesmo ela também é chamada de o Consolador prometido por Jesus. Por esse consolo, esse afago que ela faz na nossa cabeça, sem nos dizer que não teremos que percorrer os caminhos que nos cabem, mas nos encoraja, porque destrincha o fim útil dessa mesma estrada escabrosa que precisamos percorrer para a quitação das dívidas angariadas em existências anteriores e para o desenvolvimento das virtudes que substituirão as faltas morais que até então nós mantivemos na nossa essência espiritual e por isso mesmo caímos tantas vezes. Então essa é a grande colaboração que a doutrina espírita nos faz ao nos dizer que somos espíritos imortais e que após a morte do corpo, o espírito permanece, sofrendo, por vezes, desde a existência presente, as consequências, sejam boas, sejam negativas, das nossas escolhas, dos nossos atos, dos nossos pensamentos também, porque uma ação é um pensamento que foi materializado. E então, já na vida futura, na vida espiritual após a morte, nós já passamos por esse exercício de reflexão, atravessando essas consequências das nossas realizações aqui na vida material e ainda retornamos pela reencarnação para quitar, seguir nessa quitação de débitos. E tudo isso é um processo tão bonito, porque nos mostra a segunda chance que nós recebemos. Por maiores tenham sido as nossas quedas, nós temos essa segunda, terceira, quarta chance. Até que chega um ponto que a dor nos convence. Não, dessa vez eu mudo mesmo. Que bom. Eu queria só ler algumas
colocações de alguns amigos nossos aqui para a gente comentar sobre um assunto que eu acredito que nesse instante que a gente vive seja fundamental. Nossa companheira Rita, lá de Santos, colocou para a gente que a dor é mais uma prova da justiça e do amor de Deus, nos fazendo humildes e pedir ajuda nesta hora e nos fazendo fraternos quando ajudamos. E aí, somado a esse comentário belíssimo que a Rita colocou, a nossa amiga Bilquis colocou que onde ela está é a coisa mais difícil, fazer caridade com o próximo. E aí a gente gostaria, assim, a gente não vai poder falar explicitamente disso, porque o nosso tempo já está findando já, mas essa caridade que a gente sempre tanto fala, né, e que a gente ainda entende tão pouco, justamente pelo nosso grau de compreensão, a gente consegue fazer ele de onde a gente está, independente da maneira como a gente acha que possa ser feito. Uma simples prece bem intencionada e bem direcionada com o coração é uma das maiores caridades que a gente pode fazer e que a pandemia está nos ensinando. A distância geográfica e física está nos forçando a perceber quantas riquezas e quanta potencialidade nós, enquanto espíritos, temos em fazer a caridade, mesmo sem estarmos próximos, e independente da vontade de quem supostamente receba a caridade. Então, o convite aqui para todos nós é sempre isso, né? Exercitarmos a caridade simples, aquela que mora dentro de nós e que não precisa ser divulgada e não precisa ser contada, para que a intensidade dela e a intenção seja tão fortes quanto quem receba. Então, mais uma vez, a gente relembra aqui, né, que essa caridade é uma das caridades mais bem feitas, né? E aí, para a gente finalizar aqui, eu não sei se teve mais alguém que colocou embaixo, acho que não. Nossa amiga Isa aí, conterrânea sua, colocou aqui. Eu vou te colocar, né, meu amigo? Porque eu estou aqui como simples interlocutor. Perguntou qual seria o papel do Brasil enquanto pátria do Evangelho nessa pandemia, porque aparentemente é um dos países mais ineficientes no combate a ela. O Brasil, ele é essa pátria do Evangelho, esse coração do mundo, porque justamente pelo papel que ele desempenhará nesse processo de regeneração da humanidade. Afinal, o Espiritismo, embora nascendo na França, aqui se implantou como uma árvore frondosa e que vai crescendo e que vai acolhendo mais e mais pessoas sobre sua fronte, sobre os seus galhos, cheios de frutos que nos trazem essa mensagem consoladora de esperança. No entanto, esse é um processo, é um aprendizado progressivo. Naturalmente, após grandes dores, é que vem uma calmaria. Após grandes tempestades, é que a gente pode olhar para os estragos e reconstruir, desta vez com bases melhor fincadas no solo. Então, esse processo do Brasil, enquanto pátria do Evangelho, enquanto coração do mundo, ele se mostrará mais evidente justamente após atingirmos o ápice do período que nós vivenciamos no momento. Porque aí os nossos corações, após tantas tribulações, muitas das quais resultantes também dessa ineficiência mencionada aí na pergunta, eles estarão mais amaciados, estarão mais preparados, estarão mais caridosos, mais atenciosos, mais empáticos, que é o que tanto nos falta nesse período que atravessamos. A empatia de usar uma máscara, de não se aglomerar em casas noturnas, como está acontecendo de ponta a ponta no nosso país, para no dia seguinte beijarmos um pai, uma mãe, podendo transmitir a eles algo que nós pegamos, enfim, e dando uma sequência que parece que é interminável. Então, todo esse processo tem também o seu fim útil,
e o Brasil certamente realizará, assim esperamos, e assim nos esforçaremos para tanto, para que ele seja essa pátria do Evangelho e esse coração do mundo. Que bom. E apenas complementando aí, é uma forma que eu entendi nesses últimos tempos, né, já vai fazer um ano e pouco já, é que essa crise que veio até nós, com o intuito, acreditamos nós, ela deixou muito claro muitas coisas, né? E ela colocou em evidência muitas delas também. E todas as nossas falhas sociais, elas vieram muito mais à tona. A fome, o desemprego, né? Pessoas que não têm moradia, condições mínimas de sobrevivência. E isso, para nós, é sempre uma oportunidade de tentar fazer o mínimo pelo próximo. O mínimo, quando eu digo, gente, é levar comida básica, que a gente tem que comer todo dia, tem gente que não tem. O mínimo que a gente fala é tentar verificar se alguém precisa de um suporte para ouvir, né? Somente para falar o quanto dói, né? Caridades como essas a gente consegue fazer todo dia, né? Nós temos a graça divina de termos, né, esse apoio que se chama tecnologia. Hoje nós estamos aqui com gente do outro lado do mundo assistindo em tempo real um estudo de dois caras que não estão geograficamente juntos. E que bênção é essa, né? A gente poder entrar dentro da casa de vários companheiros aqui, e a gente não sabe quantos, porque, né, a gente não sabe quantos vão ver esse vídeo ainda, e esses gestos, eles são minúsculos, pequenos, mas para nós, enquanto espíritos, quanto indivíduos, filhos de Deus, são gigantescos. Então, essas são as oportunidades que uma crise nos dá, né? E ela vai colocando um ritmo mais rápido nesse trâmite de melhoramento, né? Ela só não vai intensificando, ela vai dando um tempo muito mais rápido. E a gente precisa de estar um pouquinho mais espertos aí, a tentar ouvir mais aquele que está junto, né? E aí, como o próprio Pedro falou, a gente pode salvar vidas usando uma máscara, né? Que coisa mais simples, a gente pode achar que é a coisa mais boba do mundo, mas uma máscara salva vidas, né? E hoje a gente precisa de estar próximo em espírito, não em corpos, né? Por enquanto, né? Então, meus amigos, é com muita alegria, com gratidão a Deus por ter concedido esse encontro. Meu amigo, você não sabe o quanto que muitos corações alegraram, né, se aliviaram e ouvir tudo que foi dito aqui. Tenho certeza que não fomos nós, né? Tenho certeza que nós somos e temos que ser diariamente instrumentos. O que nós dissemos são ouvidos também por nós, primeiramente, como você muito bem disse. Não somos aqui nada mais que refletores de conhecimentos que não são nossos. A gente está aqui para tentar difundi-los e tentar gerar uma forma mais prática, mais fácil, da gente compreender aquilo que às vezes para nós diariamente é tão complexo. Então, agradeço aos espíritos amigos que nos intuíram, que intuíram a cada um daqueles que estão em casa. Lembrando mais uma vez das nossas mães que se fazem por vários, né? Nossos pais que são mães também. Obrigado de coração a cada um que esteve aqui, que colaborou, que mentalizou coisas boas, né? E que a gente sempre lembre mais uma vez que a cada dia nos é dado várias oportunidades de aprendizado e de bem ao próximo. Basta a gente tentar colocar os nossos óculos aí para a gente enxergar um pouquinho melhor que antes. Meu amigo, te agradeço de coração em nome de todos os nossos companheiros da Casa do Caminho, e as portas da Casa do Caminho estão abertas, viu? Estão escancaradas. Quando quiser voltar, estamos aqui, tá? Ô, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade, pela possibilidade de estar aqui com vocês nessa casa que já é tão querida. E agradeço a acolhida de coração. Foi um aprendizado, uma experiência muito boa estar aqui com vocês, partilhando entre nós todos essas reflexões, a colaboração de cada um. Que bom. Meus amigos, então, para quem não conseguiu acompanhar a nossa live desde o início, como de costume, a gente vai subir agora para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho. Agradecemos mais uma vez pelo amparo de todos os companheiros que estavam aqui, que estão, e um abraço no coração dos que vão assistir essa live também gravada. E a gente se encontra amanhã com mais um amigo, companheiraço aí, que daqui a pouco a gente divulga lá no nosso Insta. E para quem quer saber um pouquinho mais, para quem precisar de alguma ajuda, suporte
diálogo que seja. A Casa do Caminho também está aberta, assim como o nosso amigo Pedro também, a receber amigos aí que queiram simplesmente conversar. Vamos fazer campanhas diárias, né, de escutatória, para a gente tentar entender um pouquinho a dor daquele que está próximo, para a gente entender também a nossa dor, né? Fiquem com Deus, meus amigos. Até amanhã e a gente se vê em breve. Tchau, Pedro. Abraço, Tchau, amigo. tchau. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau a todos.